Bom, então eu gostaria de saudar a todos, desejar aí uma ótima tarde, um ótimo final de continuação do dia, né? Temos ainda uma jornada pela frente. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fábio Bueno de Aguiar, eu sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e dentre várias atribuições que eu tenho a grata satisfação, a honra e orgulho de ser o coordenador do programa TJC. O programa TJC, cuja sigla significa Trabalho, Justiça e Cidadania, é uma iniciativa da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados e Magistradas da Justiça do Trabalho. E esse programa ele é voltado para a construção e consolidação da cidadania. É resultado de uma necessidade que se constatou de que o Poder Judiciário precisa se envolver mais nas questões da sociedade. E nós pensamos que, sem desconsiderar os adultos, né, que já são pessoas formadas, maduras, nós investimos muito nas crianças, nos jovens, crianças e adolescentes, né? Por isso que estamos focando essa nossa atividade nos adolescentes. A gente não pode dizer que é criança, mas oitavas e nonas séries, eles não gostam que os trate como crianças, né? Os senhores sabem disso. Mas o nosso trabalho é mais focado nas oitavas e nonas séries e predominantemente com uma atenção muito especial às escolas públicas. Nós objetivamos com isso aproximar a magistratura da sociedade, né? Não somente através desse tipo de atividade que nós estamos realizando agora, que é uma atividade telepresencial, em que nós vamos passar um pouco dos nossos objetivos, do conteúdo do tema que nós estamos tratando esse ano, mas também a nossa ida às escolas. Isso é fundamental, né? Até para se tirar aquele mito, né, que parece que as crianças assistem filmes, muita gente vê na Netflix, que o magistrado é aquela pessoa distante, né, que fica lá em cima da mesa alta e não se comunica muito com as partes, mas não é o caso. Aqui vocês vão ver, até pelas nossas histórias de vida, que a gente tem assim uma trajetória muito parecida com a de todos, né? Estudamos. Eu, inclusive, tenho até o orgulho de falar, se é que eu já não disse isso no ano passado, eu estudei em escola pública. Estudei numa escola, no Culto à Ciência, aqui em Campinas, e foi do meu que hoje não fala mais pré-primário, né? Hoje é pré-escola, alguma coisa assim, mas no ensino básico, né? Fundamental, passei pelo ensino médio, concluí o meu terceiro colegial, à época também, numa escola pública, e depois ingressei numa escola particular, uma escola privada. Me formei em Direito e tenho aí muito orgulho de pertencer à magistratura. Eu tenho a honra também, o privilégio de ter aqui conosco, muito próxima, né? Apesar da distância da telemática, mas a Karine é uma juíza do trabalho, Karine Vaz de Melo Matos Abreu. Ela é a juíza auxiliar da 9ª Vara do Trabalho de Campinas e está na magistratura desde 2011. É pós-graduada em Direito Público e mestranda em Direito Empresarial pela Uninove, Universidade 9 de Julho, que fica em São Paulo. Então, a Karine vai somando-se aí a nós. Agradeço demais a sua disponibilidade, né, seu engajamento. Eu sei que o juiz não tem uma vida fácil, tem muito trabalho, muitas sentenças para prolatar, audiências e tudo mais, e tanto eu quanto você e nossos colegas que integram o programa TJC, nós encontramos tempo, né, para nos dedicar a essa atividade maravilhosa. Então, eu passo a palavra à Karine. Eu queria fazer um agradecimento especial aos professores Miriam Raquel, que é a coordenadora de equipe da área de Ciências Humanas, Andréia Santinelli, coordenadora da equipe da área de Linguagens,
professor Claudinei Mazeto, coordenador da equipe de Educação Física e Arte, e também a professora Ana Vivian, diretora da escola, não é? E o Fernando Santa Rosa, que é o coordenador pedagógico. E sem dizer que o apoio da Secretaria de Ensino, que nos franqueou essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouquinho desses conceitos, né? Falamos um pouco de cidadania, falamos sobre trabalho, sobre combate ao trabalho infantil. Bom, mas enfim, nós viemos aqui para ouvir a doutora Karine, então tenha a palavra, por favor, Karine. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, doutor Fábio, pela oportunidade de estar aqui no TJC mais uma vez, esse programa que eu adoro, e tive a oportunidade de participar há alguns anos, aí fiquei um tempo afastada e agora estou retornando, então estou muito feliz de poder participar aí dessa troca, né, compartilhar conhecimentos que a gente leva e traz também, né? Cumprimento aí a todos os professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, e antes de iniciar até a falar do tema de hoje, né, desse tema que a gente está tratando esse ano, eu queria até prestar uma singela homenagem aos professores pela missão que abraçam, né, que é tão relevante para a nossa sociedade, e dizer que eu tenho toda a consciência, assim, dos desafios dessa missão, porque quando criança eu fui uma aluna que deu muito trabalho para os professores, era da turma do fundão, turma da bagunça, e apesar de gostar de estudar, de aprender, eu sempre estava metida em confusão. Então eu acho que eu testei a paciência de muitos professores, e eu acho que assim, a gente vai adquirindo maturidade ao longo do tempo, né? E hoje eu sei assim, o tanto que foi importante para mim, para minha trajetória, todas as lições que eu aprendi, até hoje, às vezes eu lembro, assim, de professores falando na aula, e coisas de quando eu era bem pequena, coisa da faculdade, né, de cursinho, são lições que ficaram gravadas na minha memória, e hoje eu sou muito grata, né, a todos os professores que fizeram a diferença na minha vida, porque muitos tiveram que, como eu falei, foram testados aí em sua paciência, e não desistiram, né. Então, que vocês saibam, assim, que vocês estão sempre regando essa sementinha aí todos os dias, e às vezes parece que a gente, né, tá falando no vazio, mas as crianças vão crescendo, vão ganhando maturidade, vão entendendo, e as lições vão fazendo sentido, e depois vão gerar belos frutos, né? Então, como a gente sabe da dificuldade dessa missão, é importante de vez em quando a gente ouvir isso, e ter a certeza de que está no caminho certo, de que é uma profissão que faz toda a diferença na nossa sociedade, né? Então, entrando aqui... Oi? Só fazer uma anotação e um agradecimento. Nós temos um colega nosso, o juiz Alexandre Garcia Miller, que é o titular da primeira vara do trabalho de Marília. Ele está acompanhando a nossa aplicação aqui, né? Seja bem-vindo aí, Alexandre. Então, Alexandre, seja muito... então agora é que eu estou vendo. Eu estava sem o visual aqui, desculpe. Obrigado, professor, doutor. Obrigado. Puxa, que honra, viu? Olha, é uma grande alegria. Muito obrigado pela sua participação e eu quero assistir a sua capacitação também. Vamos juntos, né? Trocando ideias. Muito obrigado, viu? Foi um grande prazer. Desculpa. Obrigado, viu, pela acolhida de todos. Obrigada. Obrigado. Já está aparecendo a apresentação para vocês, né? Sim. Então, vamos entrar no tema aí que a gente está tratando esse ano pelo programa TJC, que é sustentabilidade e trabalho decente, construindo um futuro melhor para nossos jovens por meio da educação. E aí a gente precisa traçar, né, um contexto aí de onde nós partimos e onde nós estamos hoje. E aí não tem como não falar da pandemia, né, dos impactos que ela trouxe. Ela teve esse agravamento, né, das desigualdades sociais, intensificou vulnerabilidades socioeconômicas, né, e ampliou esse abismo educacional, aumentando riscos de trabalho infantil e exploração laboral entre os jovens. Então, traçando aí uma linha do tempo, em março de 2020, houve o fechamento das escolas, né, que forçou os estudantes ao ensino remoto,
e a gente sabe que muitos sem acesso adequado à internet, equipamentos. Depois, já no segundo semestre de 2020, teve um aumento, foi verificado aí de 26% no trabalho infantil em comparação ao período pré-pandemia, com famílias em situação de pobreza recorrendo ao trabalho de crianças. Em 2021, houve um crescimento de 17% nos casos de exploração laboral de adolescentes em condições precárias, principalmente em trabalhos informais e plataformas digitais. E em 2022 e 2023, já foi verificada assim, a evasão escolar atingindo níveis alarmantes, com mais de 650 mil crianças e adolescentes fora da escola, muitos absorvidos pelo mercado de trabalho informal. Então, assim, o Brasil já tinha problemas, né? Quando chegou a pandemia, muito disso se agravou. Embora a gente saiba que nas últimas décadas nós tivemos grandes ganhos, assim, no índice de desenvolvimento humano, com o SUS, com o Plano Nacional de Educação, o Bolsa Família, foram todas medidas que trouxeram muitos ganhos sociais, mas a pandemia nos trouxe uma situação mais difícil, né? E aí, o que a gente tem hoje, né, o panorama atual dos desafios da juventude brasileira? Um desafio que a gente pode destacar e que a gente conversa sobre isso todos os dias é o da era digital, né? É um desafio para todos, mas acho que para crianças e adolescentes é ainda maior, porque em relação aí à perspectiva para o futuro, eles estão expostos constantemente a histórias de sucesso fácil, né, nas redes, e criam expectativas irreais sobre as carreiras. E essa falta de perspectiva e a privação financeira que alguns passam, tornam o jovem um alvo fácil para o trabalho precário e também para atividades ilícitas. E aí, o que eles estão se deparando na internet, né? A ilusão das profissões de sucesso rápido. Hoje em dia, todos querem ser influencer, youtuber, gamer, né? O que eles estão vendo? Os influenciadores com milhões de seguidores, youtubers ostentando luxo e liberdade, ganhos aparentemente fáceis e rápidos, e estilo de vida idealizados e glamorizados, né? Mas o que está por trás disso? O que a gente, né, tem que estar sempre explicando para os jovens? Que apenas 0,1% alcançam um real sucesso financeiro nessas profissões. E são anos de trabalho não remunerado para depois, sem ter certeza, né, mas para depois ter algum ganho, e mesmo assim não é garantido. É uma competição extremamente acirrada e uma instabilidade financeira e emocional. Até em relação a isso, recentemente eu assisti um filme, Como Ficar Rico Antes que Vovó Morra, algo assim, que eu assisti com meu filho mais velho, de 12 anos, e ele refletiu muito sobre isso, porque mostra um jovem que convenceu a mãe, que tinha, né, uma dificuldade financeira, mas convenceu a gastar o dinheiro que ela não tinha para comprar computador, mesa e cadeira de gamer, porque ele dizia que ele ia ganhar dinheiro com aquilo. E depois de um tempo, ela perguntando para ele, mas você não falou que ia ficar rico com isso? E ele, não, mas calma, ainda não, mas vai dar certo. E ele só dando despesa e tal, parou os estudos para investir nisso e não estava tendo retorno. Então, são cenas assim que a gente vê que nos fazem refletir sobre isso, né? E a consequência que a gente pode ter disso, que é muito perigosa, o abandono dos estudos, o descrédito nas profissões ditas tradicionais, né? O despreparo para o mercado de trabalho convencional e a vulnerabilidade à exploração. Então, para resumir aí o que a gente falou, né, nós estamos lidando aí com expectativas reais, né, jovens que alimentam sonhos baseados em falsas promessas, frustração e desilusão, né, que após alguns que tentam por um tempo, aí começam a enfrentar esse choque com a realidade, pressão social e familiar, essa vulnerabilidade aumentada com a necessidade financeira e a falta de qualificação formal que criam desespero, abertura para propostas arriscadas, e abertura também para exploração e criminalidade, né, que pode atrair esses jovens aí para trabalhos degradantes, atividades ilícitas que prometem retorno imediato.
Outra questão que a gente ainda enfrenta no Brasil e no mundo é o trabalho em condições análogas à escravidão, né? Ainda é uma realidade, com jornadas exaustivas, né, de 12 a 16 horas, sem descanso adequado, servidão por dívida, com trabalhadores presos a dívidas por transporte, alimentação e moradia, naquele círculo, né, que nunca vai conseguir pagar, não vai conseguir sair daquilo, e isso é muitas vezes também visto em tráfico de pessoas, né, e condições degradantes, com alojamentos precários, falta de água potável, ausência de equipamento de proteção e de instalações sanitárias que sejam adequadas, né. E ligado a isso, a gente tem também o trabalho infantil, que persiste, né, é o ciclo de pobreza perpetuado. E segundo o IBGE, nós ainda temos 1.600.000 crianças no Brasil no trabalho infantil. E o que ele acarreta? A evasão escolar, né, a gente tem aí um percentual de 70% de crianças em trabalho infantil que abandonam ou vão ter aí o desempenho escolar comprometido. 90% dessas crianças, né, vão estar também na informalidade, sem qualquer proteção legal, né, sujeitos a riscos de acidente, de abusos e todo tipo de problemas. E uma redução de 40% nas possibilidades aí de rendimento futuro. Por isso que é uma perpetuação da pobreza, né? Então, a criança que deixa de estudar para trabalhar, ela está comprometendo a sustentabilidade aí do seu futuro. E onde que o trabalho infantil hoje é mais encontrado? As principais atividades que a gente ainda encontra o trabalho infantil é o comércio varejista, setor de alimentação, oficinas de manutenção, reparação de veículos automotores, agricultura e pecuária. E para vocês verem aí o que a gente está trazendo desde a pandemia, né? Os números têm crescido. Em 2023, foram 2.564 crianças e adolescentes resgatados. Aí, em 2024, já teve um acréscimo para 2.741. De janeiro a abril de 2025, já foram 1.067 crianças e adolescentes resgatados. Então, a cada ano aumenta esse número. É claro que, assim, também tem o lado positivo, que é sinal de que mais crianças estão saindo, né? A gente sabe que há uma subnotificação, mas, com certeza, é uma realidade que está longe de terminar no nosso país. E também, de acordo com as estatísticas, 74% dos casos, né, de trabalho infantil são com meninos, e também a maior parte é até 13 anos, 791 casos. Também o trabalho doméstico infantil é uma realidade, né, presente no nosso país, e às vezes de forma invisível, né, porque ela acaba sendo socialmente aceita. Traz essa normalização cultural perigosa, né? Já no trabalho infantil a gente tem a predominância feminina, e a gente também sabe que é porta para muitos outros abusos. Então ainda é um problema sério nosso. Até coloquei aí o Disque 100 de denúncias, porque quando a gente se depara com qualquer tipo de trabalho degradante, infantil, a gente tem esses canais para denúncia, e é muito importante que os educadores conheçam, e também os jovens e adolescentes, né? E eu trouxe aí também, que a gente sabe que é um novo desafio que as famílias e as escolas estão enfrentando entre os jovens, que são as BETs, né, as famosas BETs, que tem se tornado um problema muito sério, e os jovens não escaparam desse problema. Né? E por quê? Porque o acesso é muito fácil, né? Muitos adolescentes começam a postar entre 13 e 17 anos, mesmo com restrições legais. E já houve muitos casos, inclusive, de que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, fiscalizaram o TikTok, Instagram, YouTube, porque estavam veiculando publicidade de bets com crianças, né? E aí, assim, é uma coisa que é muito danosa, porque é um dano tanto para as crianças e adolescentes que estão assistindo, quanto para aquelas que estão participando dessa publicidade, né? Então, para a gente ver o nível de que está atingindo,
e que a fiscalização, às vezes, é até mais difícil no meio digital. Então, a gente tem que lutar mesmo com a conscientização dos jovens. Como eu falei, né, eu tenho um filho de 12 e um de 8. O meu filho de 12 anos, ele já comentou comigo que ele tem vários colegas que jogam, e a gente conversa muito com ele, explica por que não pode, né, e eu acho que ele entende, conseguiu entender, mas a realidade de muitas crianças hoje é geral e tende, assim, a gerar problemas, né. Por quê? Porque compromete a saúde mental, né, com ansiedade, compulsão, depressão, desesperança social. E a gente tem visto o quê? O endividamento precoce desses jovens, com o uso de cartões de crédito dos pais, empréstimos ilegais. Então, os problemas que a gente tem ouvido falar aí das famílias, né, que têm perdido imóveis, né, bens, por conta das bets, também está chegando nos jovens. E então é uma realidade que a gente precisa encarar e tentar ajudá-los a entender. E qual que é o papel do Poder Judiciário para isso, né? A gente precisa construir essa base legal para proteção. Então, a gente vai falar aqui sobre todo esse arcabouço jurídico que o Brasil e o mundo possuem hoje para proteger as crianças, né, e o trabalho de uma forma geral. As convenções da OIT, que são os compromissos internacionais que o Brasil firma e os outros países também. A nossa legislação nacional, que é uma legislação excelente, é lógico que a gente ainda tem muito a caminhar para pôr em prática, para garantir a efetividade, mas, pelo menos, isso a gente não pode reclamar. A gente tem uma legislação excelente, na Constituição, no ECA, na CLT, e a gente também tem a Agenda 2030 da ONU, que é um importante instrumento que traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas, né, para o trabalho digno, para a erradicação do trabalho infantil e de todas as formas de violência contra crianças. Então, vamos passar um pouquinho aí sobre essas normas, falando das convenções da OIT, que são essa base internacional, né, para a proteção do trabalho. A gente tem a Convenção 29 de 1930, que trata do trabalho forçado. Ela proíbe todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, definindo como trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual não se tem oferecido espontaneamente. É fundamental para combater situações análogas à escravidão que afetam jovens vulneráveis. A gente tem a Convenção 100 de 1951, que vai tratar da igualdade de remuneração e estabelece aí o princípio de remuneração igual para o trabalho de igual valor entre homens e mulheres, especialmente importante para jovens mulheres ingressando no mercado de trabalho e ajuda a quebrar os ciclos de discriminação desde o início da vida profissional. Nós temos também a Convenção 111 da OIT de 1958, que trata da discriminação e proíbe qualquer distinção, exclusão ou preferência com base em raças, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social. E aí ela protege os jovens trabalhadores contra qualquer tipo de discriminação, garantindo oportunidades iguais, independentemente de sua origem ou características pessoais. A Convenção 138 de 1973, ela traz a idade mínima para admissão a emprego, determinando que ela não deve ser inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória de cada país. Então, no Brasil, 16 anos como regra e 14 para aprendizes. Ela visa garantir, né, que as crianças e adolescentes completem sua educação básica antes de ingressarem no mercado de trabalho. E a Convenção 182, de 1999, que trouxe as piores formas de trabalho infantil, e exige ação imediata para proibir e eliminar essas formas, incluindo escravidão, exploração sexual, atividades ilícitas e trabalhos perigosos. No Brasil, nós temos a lista de trabalho infantil perigoso, que detalha essas atividades proibidas para menores de 18 anos. Por fim, nós citamos aí a Convenção número 187 da OIT, adotada em 2006, que trata do marco promocional para a segurança e saúde no trabalho. E o principal objetivo é promover uma cultura de prevenção em segurança e saúde no trabalho de forma contínua e sistemática nos países membros.
A nossa Constituição, lá no artigo 7º, que trata dos direitos sociais, no inciso 33, ela estabelece a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E esse preceito constitucional, ele fundamenta toda a estrutura legal de proteção à juventude brasileira no âmbito trabalhista. O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 60 a 69, ele amplia essa proteção ao garantir o direito à profissionalização e à formação técnico-profissional, sempre respeitando o desenvolvimento do adolescente e assegurando seu acesso e frequência ao ensino regular. E complementando, a gente tem a CLT nos artigos 402 a 441, que regulamenta detalhadamente as condições para o trabalho adolescente, incluindo aprendizagem profissional, jornadas diferenciadas e as vedações específicas a atividades que possam comprometer a formação integral dos jovens. A Agenda 2030 da ONU, né, que traz aquelas metas globais com ações locais, e são objetivos que realmente são ambiciosos, né, relacionados ao trabalho decente e educação de qualidade, mas que tem que servir como roteiro para nossas ações coordenadas entre educadores e o sistema de justiça. Esses objetivos, eles devem se materializar, né, por meio de iniciativas locais concretas. E aí é que as escolas e tribunais podem desempenhar papéis complementares e decisivos para alcançar essas metas que foram lá estabelecidas. São 17, né, daí a gente pode destacar a ODS 4, que trata da educação de qualidade, a meta 4.4, traz que até 2030, né, a meta de aumentar substancialmente o número de jovens e adultos com habilidades relevantes para o emprego, trabalho decente e empreendedorismo, e aí as escolas podem implementar programas, né, de educação profissional e financeira alinhados a esta meta. A ODS 8, que trata do trabalho decente, e a meta 8.7 é tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado e eliminar as piores formas de trabalho infantil. E aí o judiciário pode intensificar as fiscalizações, criar programas educativos em parceria com as escolas. E a ODS 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes, nessa mesma linha. A meta 16.2 é acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência contra crianças. Escolas e o judiciário podem estabelecer também protocolos conjuntos de identificação e proteção. E aí as ações, né? Quais ações que o Poder Judiciário já tem tomado e o que tem feito, o que ainda pode fazer no futuro, aprimorar. Além do programa TJC, né, nós temos outros programas de justiça do trabalho na escola, em que magistrados visitam as escolas públicas para conscientizar os jovens sobre direitos e deveres no âmbito trabalhista, bem como sobre esse processo, né, para que obtenha uma atividade lícita, honesta. Nós temos vários comitês. No TRT 15 a gente tem o Comitê de Erradicação do Trabalho em Condições Análogas a de Escravo e Tráfico de Pessoas. Ele foi criado em 2014 e também constitui aí um importante pilar na promoção de políticas de conscientização e fiscalização. O Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas, de Proteção ao Trabalho do Migrante, que foi lançado em 2023 e prevê a formalização dessas parcerias com instituições públicas e privadas relevantes para o cumprimento dos objetivos. E tratando agora também do papel essencial dos educadores. A proximidade cotidiana e a percepção de sinais que podem passar despercebidos por outros agentes públicos é muito importante, né, que os educadores tenham esse olhar, porque eles é que às vezes podem ser os primeiros a ver esses sinais de que alguma coisa não vai bem com aquele jovem. E como que ele pode identificar esses sinais? Faltas frequentes ou chegadas tardias, cansaço excessivo em sala de aula, queda no rendimento escolar, machucados ou lesões inexplicadas, desinteresse súbito por atividades escolares. Então, além de passar o conteúdo pedagógico, o educador tem que estar atento, né, ao que está por trás de cada carinha ali, cada rosto numa sala de aula, porque ele tem um papel relevantíssimo nisso, porque às vezes a criança e o adolescente não encontram nem em casa uma rede de proteção, né, às vezes
não têm uma família estruturada. E é na escola que eles podem encontrar um tipo de apoio, né, e ajuda em situações de vulnerabilidade. Quais ações pedagógicas que podem ser abordadas? Abordar temas de direitos trabalhistas no currículo, promover debates sobre projetos de vida, desmistificar esse sucesso fácil das redes sociais, valorizar diferentes profissões e caminhos de carreira, convidar profissionais diversos para compartilhar experiências e fazer essa articulação com a rede, né? Da escola com o Poder Judiciário, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar, porque eu acho que todos juntos nós conseguimos fazer um trabalho mais global, né? Para cuidar dos nossos jovens. Então, como que tem que ser essa educação e conscientização contínua, né? Para preparo deles para o futuro? O jovem ele tem que ter capacidade de pensamento crítico para analisar essas informações, questionar essas promessas de sucesso fácil, tomar boas decisões. Ele tem que adquirir essas competências socioemocionais para desenvolver resiliência, autoestima, habilidades interpessoais para enfrentar pressões sociais e econômicas. Conhecimento de direitos e deveres é muito importante, porque quando ele toma consciência disso, ele pode prevenir eventuais abusos, explorações, identificar essas situações e denunciar também. E formação técnica e profissional, com acesso a habilidades práticas e conhecimentos específicos que ampliam oportunidades no mercado de trabalho formal. Resumindo, então, o que a gente falou, né? Essa parceria escola-judiciário, para potencializar esses resultados e criar um sistema virtuoso, que as coisas funcionem, todos se auxiliem nesse sistema. A escola, ela pode identificar, né, detectar sinais de trabalho infantil, vulnerabilidade, acionar os canais apropriados da rede de proteção. O poder público pode intervir, né, quando for necessário, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, demais órgãos, para analisar esses casos, aplicar medidas legais de proteção, prevenção, responsabilização, desenvolver essas ações conjuntas de programas educacionais para prevenção e reintegração de jovens afetados, monitorar também, né, para acompanhar os resultados, ajustes nessas estratégias para maior efetividade. E com isso, a gente vai ter um resultado de uma comunidade protegida, com a criação de um ambiente comunitário consciente e vigilante contra a exploração laboral juvenil. Eu quis trazer aqui um pouco também para a gente falar sobre como atingir o jovem, né? Porque às vezes parece muito difícil falar a mesma língua que eles, porque a gente já esteve nessa posição, né, em algum momento, mas hoje parece que o adulto vai se distanciando do jovem, né? E como se aproximar? Pelo que eu vejo, a gente precisa dar voz a eles, precisa ouvir com empatia, precisa mostrar interesse no que eles querem, no que eles sentem, nas expectativas deles, porque assim, quando eles se sentem ouvidos, que eles conseguem também nos ouvir, né? Ouvir a experiência de quem está ali para ensinar, de passar uma lição e dar credibilidade para aquilo. Então, para estabelecer esse diálogo, é muito importante essa empatia, essa escuta ativa, para que a gente possa ter uma troca mesmo. E aí trouxe algumas ideias também de rodas de conversa com assuntos que às vezes polêmicos, que são tabu, que às vezes eles não têm espaço para conversar, e que eles possam encontrar na escola um espaço seguro para isso, para se abrir. Criação também de comitê de alunos, porque às vezes os alunos têm alguma coisa que incomoda na escola, que eles acham que não funciona bem, que eles possam ter uma voz para reivindicar, sugerir melhorias, e quando eles veem que eles têm voz na escola, que eles podem mudar o ambiente que eles estão, eles vão levar isso para a vida deles, né? Se a minha escola me ouve, se ela entende que agora nós queremos muito
reformar essa quadra, vamos fazer uma campanha para arrecadar e fazer alguma medida, nós queremos criar um festival, alguma coisa, e que a escola dá ouvido a isso, eles se engajam mais, né, se envolvem e ouvem também o que a gente tem para falar, né? E para atingir os jovens, a gente precisa entender o que eles gostam no momento, né? Às vezes são esportes, às vezes introduzir um jogo de xadrez que muitos, né, não devem nem conhecer mais, mas que pode trazer ali uma outra perspectiva de jogo, né? O truco também, resgatar isso, porque é legítimo que o jovem queira jogar, né? Mas que ele possa realizar isso de uma maneira saudável, de preferência na vida real, né, e não na digital. Então, por que não dar espaço para que eles possam criar jogos, se divertir dessa forma, sem ter que recorrer às bets, por exemplo, né? Show de talentos também. Muitos querem ser influencers, querem ter seu espaço nas redes sociais para mostrar algum talento que tem, que eles possam ter a escola para mostrar isso, né? Aqueles que gostam de cantar, atuar, dançar, que querem no futuro ser comediantes, que acham que tem algum talento, que eles tenham espaço na escola para fazer isso e suprir essa necessidade deles, né? Então a gente precisa realmente ouvir com empatia e criar uma troca que seja saudável para todos. Eu trouxe aí também umas sugestões para aprofundamento, quem quiser tratar desses temas. A Smart 15 agora tem um podcast que se chama Vida Legal, e a gente teve um episódio que tratou sobre infância digital, exposição, riscos, trabalho infantil e proteção. Está lá no YouTube e no Spotify, na página da Smart. E aí a gente fala melhor sobre essas questões de bets, né, questões assim de internet, de tempo de uso, jogos, faixa etária, classificação indicativa, tudo isso a gente abordou lá. E essa palestra também do TRT, que aí já está na página da Escola Judicial do TRT 15, e também foi muito interessante, foi sobre da pobreza das famílias à pobreza das crianças, desafios para a intervenção social e judicial. E também é sobre o que a gente está falando aqui. É uma maneira de aprofundar nessas questões para quem quiser, tá? Então, convido aí a assistir depois e, com certeza, vão ser conteúdos muito enriquecedores, tá? São temas, assim, que me xingam muito, como mãe, como juíza, como cidadã, e espero que, assim, eu sempre possa contribuir no TJC, em outros campos aí com as escolas, porque todos nós somos responsáveis, né, pelo futuro dessas crianças, desses jovens. Para concluir, então, um resuminho aí do que a gente falou, nosso compromisso, né, com o futuro das novas gerações, a gente tem que se pautar pela observação, né, nesses sinais de vulnerabilidade, na educação como um dever de todos, não só dos professores, mas da sociedade em geral, das famílias, e de todos os cidadãos, do judiciário, para a promoção do conhecimento sobre esses direitos e deveres, né, desenvolvimento do pensamento crítico e racional, criar sempre e reforçar essa ação conjunta com denúncia de situações irregulares, implementação de projetos preventivos e participação ativa dessa rede de proteção local, e com isso conseguir essa transformação que a gente quer, né, com uma sociedade que valoriza a educação, o trabalho digno e desenvolvimento sustentável para todos, tá? Então, muito obrigada, era essa mensagem inicial que eu tinha para passar para vocês. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz mesmo de poder compartilhar aí, trocar ideias. Me coloco aberta a perguntas para se alguém quiser conversar, fazer algum comentário. Sempre rico, né? Conversar e trocar. E é isso. Muito obrigada a todos e todas. Parabéns, Karine. Você exauriu o tema de uma forma brilhante, muito didática. Você fez com que situações um tanto quanto complexas, né, principalmente quando a gente fala do ordenamento jurídico, parece, né, que afeta somente aos operadores do direito,
mas você traduziu de uma forma muito tranquila, muito acessível. Esse que é o espírito do nosso TJC, né? Tornar o conhecimento acessível, passar de uma forma bastante clara, bastante transparente esses conceitos e principalmente, né, no resultado final, interferir na vida dessas crianças, né? Fazer com que a gente faça a diferença e somando-se ao trabalho dos professores, dos educadores, porque o TJC, ele, sozinho, ele não se sustenta. Ele é mais um programa muito bacana, digno até de merecer uma homenagem, um Oscar, enfim, um reconhecimento de uma premiação. Mas sem o material humano, né, sem as pessoas que estão envolvidas, ele jamais faria sentido. Então, eu me lembro muito bem que o ano passado nós participamos de um encontro nacional dos TJCs, das coordenadorias, e foi lá em Salvador. E houve o depoimento de um colega magistrado, e ele tornou-se magistrado inspirado numa palestra que ele recebeu numa escola pública, quando ele estava estudando lá pela 8ª, 9ª séries, e a magistratura se fez presente, fizeram uma abordagem, uma apresentação que parece que despertou nele, né, uma vocação. E quem dera, né, se nesses nossos jovens adolescentes, algum deles venha a ser juiz, magistrado, né? Já creio eu, o 3º ano, ou 4º ano que nós estamos trabalhando, né, com a escola Nilza Tomazini, dentre outras 2 escolas em Sumaré. Campinas também estamos com 3 escolas. O nosso objetivo é difundir ainda mais esse conhecimento e fazer com que realmente a gente dê uma oportunidade, dê um novo olhar para essas crianças, para os professores também, porque acho que, antes de mais nada, nós estamos até trazendo mais elementos de convicção, né? Se eles já acreditavam no que fazem, no que pensam, nas suas convicções pessoais, nos seus valores, eu penso que quando eles se deparam com tudo isso que foi dito por você, Karine, eu acho que eles falam, puxa, estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa. E aqui, para vocês, professores, educadores, nossos coordenadores, a diretora, esse material é um material que é uma pedra preciosa, gente. Vocês vão ter utilidade, certamente, na aplicação, né, que nós estaremos indo à escola, posteriormente, para já fazer uma palestra, levar um pouquinho mais desse conhecimento para as nossas crianças e jovens, mas vocês vão ter para o seu arcabouço, né, para o seu acervo de conhecimento, que pode ser utilizado na família, na vizinhança, na igreja, em várias partes, né? Então, está aqui lançado aí mais esse desafio, estamos à disposição. Nosso TJC, ele não se esgota simplesmente nessa nossa participação, ele é permanente. Esperamos que a nossa culminância seja assim mágica, né? Seja muito envolvente, como foi ano passado. Eu aproveito, antes de passar a palavra para os presentes, que faço um agradecimento muito especial à Abel Guaranes, que é nossa patrocinadora. Se vocês talvez não saibam, mas a Belgo tem por política, por melhores práticas, apoiar essa nossa atividade e outras tantas que eles apoiam em todas as localidades onde eles têm uma unidade fabril, uma planta fabril. Ou seja, em Sumaré nós sabemos que tem a Abel Guarani, e eles são extremamente participativos, animados, né? O ano passado foi bacana, foi muito legal, e já está feito o convite a todos, né, para a gente voltar a participar. Esse ano a gente deve também tentar unir as escolas para fazermos uma culminância só e fazer com que as crianças se divirtam mais ainda, né? Imagine, conhecer outros colegas, outros amigos, trocar ideias e tudo mais. Então, eu agradeço enormemente. Eu queria passar a palavra ao nosso colega Alexandre,
que é o nosso noviço, né, nesse programa, e depois eu franqueio, por favor, a palavra a quem quiser utilizá-la. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado pela recepção. Cumprimento a Karine pela exposição muito boa, muito didática, né? Eu acho que não haveria nada a acrescentar em relação a tudo que foi imposto, mas eu vou fazer apenas uma observação que vai um pouco também da minha experiência na magistratura, que eu ingressei também já há um bom tempo, né? Ingressei na magistratura em 1998 e ao longo desse tempo a gente vai tendo a oportunidade de interagir com jovens, com outros setores da sociedade. Eu acho que esse programa, pelo menos o que me atrai no primeiro momento, é essa oportunidade de fato de troca, não só com os alunos, mas com as outras instituições e com os professores, né, de troca de experiências, para que nós também nos apresentemos melhor à sociedade, expliquemos como funciona de fato o nosso trabalho, né? Porque a cidadania, a justiça e o trabalho são, vamos dizer assim, ideais a serem sempre aprimorados e construídos no curso de uma sociedade, não é? Sobretudo uma sociedade democrática. Então, é importante que o judiciário exerça a jurisdição numa perspectiva de afirmar a cidadania e também numa perspectiva pedagógica, porque isso faz parte da atividade da justiça, né? Que é o quê? É preparar o cidadão para respeitar e observar os direitos que devem ser observados no corpo social, né? Porque é só por este caminho que o direito cumpre a sua função social de substituir a violência pela racionalidade, né? Então, isso é importante. Se nós não tivermos esse consenso, essa educação, essa compreensão do que representa o exercício da cidadania, né, que nada mais é do que uma progressiva conquista de direitos civilizatórios, né? Isso é cidadania, não é isso? E não se esgota, as conquistas vão se sobrepondo e vão se expandindo, e vão se complexificando, né? Então, se não houver essa educação e esse compromisso, o sistema como um todo deixa de funcionar. Então, aproveitando mais do que nunca o momento que a gente vive de muita tensão no que se refere a esses exercícios de direitos fundamentais, né? Eu acho que se faz mais importante ainda esse contato com os alunos e professores. Então, basicamente, seria só isso, né? E agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela contribuição, muito rica, muito verdadeira e fruto de uma vivência, né? São quantos anos de magistratura, Alexandre? Bom, esse ano acho que são 27, salvo engano. Preciso fazer a matemática aqui. Tá certo. Não precisa dizer mais nada, né? Imagina. Mas tem mais outro tanto como servidor, viu, doutor Fábio? Então tem mais 4, então assim, 30 já se foram aí. 30 já se foram, muito bem. Olha, muito obrigado, viu? Eu acho que devolvo a palavra à escola, não sei se a diretora Ana Vivian gostaria de falar alguma coisa, ou o membro da direção da escola, mas fiquem à vontade. Boa tarde, eu sou o Fernando, coordenador pedagógico. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao doutor Fábio, doutora Karine, doutor Alexandre, pela oportunidade, né, de esclarecer muitas dúvidas em relação ao trabalho infantil. Eu acabei de receber aqui, via WhatsApp, o material referente à palestra, vou passar para o grupo de docentes, né? É só uma observaçãozinha final aqui, que estava matutando aqui na minha cabeça, assim, em relação ao trabalho infantil, eu acho que a gente tem duas vertentes aí muito, muito claras, né? Tem aquele aluno de baixíssima renda mesmo, aquele aluno que, se você chega para ele e fala, você não pode estar trabalhando, você precisa estudar, e ele vai falar, se eu não trabalhar, não ponho comida em casa. E nós temos aquela outra vertente que, em tese, ele não precisaria estar trabalhando. Mas a cultura do consumo, a cultura do enriquecimento rápido faz com que ele procure, de alguma forma, ganhar dinheiro para o consumo particular dele, ele ficar independente mais cedo, né? É só
essa observação que eu gostaria de fazer. Fernando, e agradecer novamente, né? Não, muito obrigado. Nós é que temos que agradecer, né? Toda a contribuição de vocês e até a disponibilidade, porque afinal de contas, vocês estão aí dentro de uma carga horária de aulas bastante também exaustiva, né? E dedicar esse tempo para a gente conversar um pouco. Mas olha, é um mundo de paradoxos o nosso, né? O Brasil não é para amadores, né? Você já sabe disso. Eu tive a oportunidade uma vez de, fora desse, nem era magistrado ainda, mas eu fui falar para uma escola sobre a pirataria, combate à pirataria. E fui lá pela entidade, era a Câmara Americana, inclusive estive lá ontem com a Karine, para falar com os advogados e gestores, mas existia um projeto lá chamado Projeto Escola Legal, legal de bacana e legal de legalidade, né? E fui falar para uma criançada lá, mais ou menos. Aliás, a escola que eu estive, foi o ano passado, é a mesma. É a escola Elza Maria Pellegrini, que leva o nome da minha mãe, que foi educadora, faleceu com 52 anos de idade, e deixou um legado aí, né, para nós, né? Tanto é que eu escolho essa escola, sem demérito das demais, é a escola do coração, né? Mas eu fui falar sobre o projeto Escola Legal. Sabe o que eu ouvi de um aluno? Quando a gente fala que é crime, pirataria é crime, não é novidade. Aí o menino fala, mas o meu pai, ele vende material lá, não sei o que, lá na frente do Mercadão, lá perto do terminal. Quer dizer que meu pai é criminoso? Ai, meu Deus, como é que eu fui sair dessa? Né? Ou então aquele menino que está usando tênis Nike, que a gente sabe que não tem nada a ver com o original. Eu acho que é complicado, viu? Mas nós temos que continuar perseverando, para mostrar para a criança que ela tem que brincar, ela tem que dedicar essa melhor fase da vida dela, né, para as atividades escolares, né, para suas obrigações do lar, mas ela tem que brincar. Nós tivemos numa palestra, né, junto à Secretaria Municipal de Educação, aqui de Campinas, falamos sobre esse tema. Uma das coordenadoras levantou a mão depois quando foi franqueada a palavra, que ela falou que ela tinha sido vítima do trabalho infantil. E ela colocou seu depoimento pessoal de que hoje é uma adulta formada, pós-graduada, estudando até na Unicamp, o quanto isso foi pernicioso para a vida dela, porque ela não brinca. O apelo pelo consumismo realmente é muito grande, né, na nossa sociedade, e é difícil a gente compatibilizar isso, essa vontade do jovem de ter os bens lá que ele quer, né, de marca, que todo mundo tem, e com esse princípio que a gente tem, que a criança e o adolescente precisam estudar, né, precisam brincar e não se preocupar em trabalhar, mas realmente é um desafio muito grande isso, porque o apelo do consumismo é enorme, né? Agora, aproveitando o gancho, na última capacitação, que foi uma escola aqui de Campinas, eu soube, por intermédio daquele evento, que agora as crianças estão xingando os coleguinhas, porque a mãe e o pai são CLT. Eu não sabia disso. Eu falei, não, fiquei estarrecido. Porque eles são. Meu pai é empreendedor, mas o pai dele tem uma bicicleta, bota um caixote nas costas, vermelho, escrito iFood. Isso é empreendedor para eles. Agora, o pai que é mãe, que tem DSR, salário, férias, e contribui para aprender, esse não vale. Olha só que loucura, gente. Mas, por favor, Janilson, você quer falar também? Pode abrir o vídeo, se for possível? Abriu, perfeito. Boa tarde a todos e todas. Eu também agradeço aí a doutora Karine, doutor Alexandre. As falas de vocês foram muito importantes para a nossa categoria. A minha pergunta vai na direção da que o Fernando fez para vocês. Eu estou tendo agora muitos casos de estudantes do 7º ou 9º ano que a família coloca para trabalhar junto com o pai e com a mãe para fins de educação. São crianças difíceis que normalmente vão todo dia na diretoria, ou porque não fazem atividade, ou porque não querem aprender, ou porque praticam bullying.
e essas famílias põem essas crianças para trabalhar, para tentar educar. Eu não sei até que ponto, juridicamente, isso pode ter algum problema para essas famílias. Obrigado. Acho que a intenção aí é boa, né? Mas a gente precisa esclarecer para essas famílias, né, que às vezes algumas atividades pedagógicas que envolvam aí um trabalho com a comunidade podem até ser benéficas, mas tomar o tempo que a criança tem para estudar e brincar, né, ter um momento de lazer, de esporte, para o trabalho em si, compromete o futuro dela, né? Ele não vai ter a mesma disposição para estudar para uma prova, para aprender na sala de aula, porque às vezes vai chegar cansado e não consegue prestar atenção no que o professor fala. O trabalho exige um compromisso e exige uma atenção que não são voltados para os jovens. O trabalho é feito para o adulto. Aí, quando um jovem vai para aquele posto de trabalho, ele se adapta àquilo, mas não foi feito para ele. Por isso que a gente vê tantos casos de jovens que sofrem acidentes, porque às vezes a máquina é pensada para a cabeça e para o corpo do adulto, né? Então, às vezes, uma coisa que pareça ser inofensiva e que vai trazer um ganho, no fundo, não é isso que a gente vai ver depois, né? Depois de anos e de ver o resultado disso, não estou falando que não tem que educar, né, a gente sabe que tem jovens complicados, eu tenho consciência disso porque eu dei muito trabalho na escola, como eu falei, mas eu acho que não é o meio, porque o adolescente está sendo colocado num ambiente que não foi feito para ele. Muitas vezes é um ambiente que tem um linguajar que vai prejudicá-lo, posturas inadequadas que prejudicam a ergonomia dele, o desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional. Então, não é um ambiente preparado para os adolescentes. O quanto a gente puder atrasar a entrada deles no mercado de trabalho, de preferência formal, é melhor, que ele possa se engajar em outras coisas, né, em estudo, em ações sociais, vamos fazer um trabalho voluntário social para ajudar uma comunidade que está precisando de, sei lá, criar uma biblioteca, vamos fazer uma chamada aí, coisas assim que engajam os jovens são ótimas até para eles terem essa consciência social. Agora, um trabalho de adulto que a gente põe a criança e o adolescente para fazer, não vai ser benéfico para ele. Esse é o meu ponto de vista de tudo que eu tenho estudado e que a gente vê na nossa prática. Só ressaltando que eles estão quase no limiar, né? Entre completar 14, 15 anos e chegar à idade mínima para trabalhar, que estaria dentro do programa Jovem Aprendiz. Começa a trabalhar com 16 anos. Então, até o ano passado, o tema do nosso TJC foi o trabalho seguro, foi muito interessante, porque despertou neles alguma curiosidade. Nós levamos equipamentos de proteção individual, aí mesmo em Sumaré, né? Eles viram, manusearam, quer dizer, já começa a aguçar esse interesse pelo trabalho. Mas aí eles já estão recebendo uma base formal do jeito que nós estamos passando, para que eles possam tomar as decisões futuramente. Mas falta pouco, né? Quem quiser trabalhar... O trabalho do aprendiz, ele já tem uma certa adaptação para a condição daquele jovem ali, daquela idade, né? Então, assim, as coisas têm que ser feitas, pensadas, planejadas, para que corra tudo conforme o desenvolvimento, né, de cada faixa etária. O que não dá é para colocar um menino de 13 anos para trabalhar numa oficina mecânica, e isso aí não vai trazer bons frutos para ele, vai trazer problemas de saúde, física, mental, cansaço, ele vai acabar saindo da escola, mas tendo a evasão escolar, e vai ter prejuízo para o futuro, né? E até risco de acidente, né, Karine? Também. Gente, mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Diretora Ana. Tudo bem?
Oi, boa tarde, tudo Prazer bem? em vê-la, tudo bem? Ai, desculpa, só pudemos entrar agora. Bom. Na verdade estávamos ouvindo, mas só agora que deu um tempinho, porque tem o período da tarde, as crianças, uma ou outra coisinha, peço desculpas, Não, viu? não tem que se desculpar, Mas quero não. agradecer pela presença de vocês, de podermos poder compartilhar, né, esse momento com a gente, tantas coisas que às vezes a gente tem dúvidas de como proceder, como fazer, né? A gente trabalha com os adolescentes, as crianças, e acho que sempre foi, mas está tão difícil, né? Mas fico muito grata. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, viu? Se alguém quiser fazer uso da palavra, então eu acho que pelo o adiantado da hora, inclusive nós já temos um compromisso em seguida, eu vou pedir licença para a gente encerrar, dizer que foi muito prazeroso estar com vocês hoje à tarde, né? A gente aprende muito também, não é que só nós ensinamos, não, nós aprendemos muito, né? E tenho certeza que nós, na nossa próxima etapa, que vai ser a aplicação junto às crianças, aos adolescentes, vai ser ainda mais produtivo. E vamos ter a oportunidade de estar junto com vocês, isso que é mais legal. Tá bom? Então, Karine, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Alexandre? Só para Só agradecer mesmo, muito obrigada a todos e todas que estão presentes e vamos, né, fortalecer esses laços aí, essa parceria. Imagina, então tá bom. Professores, então, muito obrigado, uma ótima tarde para vocês e bom final de semana. Boa tarde, muito obrigada. Tudo de bom. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado.